Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Vamos hoje falar de uma nova sequência. Começaremos a falar sobre as virtudes da Santíssima Virgem Maria. E hoje vamos começar pela primeira virtude. Aquela virtude primeira, aquela essência, aquela mãe das virtudes que nos leva à mãe das virtudes. A virtude da humildade, a profunda humildade, a sabedoria, que é a virtude maior. Só teremos sabedoria se tivermos uma profunda humildade. E essa humildade de hoje, ela reflete da Santíssima Virgem Maria. Está lá, a Virgem Maria canta, né? No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que ela diz: porque o Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, porque Ele olhou para a humildade de sua serva, Ele olhou para a pobreza de sua serva. Desde agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Então a Virgem Maria é um protótipo, é um exemplo, um modelo perfeito dessa humildade que nós vamos tentar passar para vocês aqui neste programa. Um outro ponto importante que temos que entender é que Deus é Deus. Deus não muda. Vamos discutir um pouco com isso. Se Deus quis usar da humildade da Santíssima Virgem Maria, Ele continuará usando, né? E também um outro ponto é que tudo que condiz a Deus, a Jesus, por natureza e conquista, a Santíssima Virgem convém por graça. Ponto importante. São Luís Maria Griot de Montfort, São Luís, o santo da escravidão de amor, santo francês, 1716. São Luís, ele nos fala no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, na sua teologia, que tudo que convém a Jesus Cristo, por natureza e conquista, a Santíssima Virgem convém por graça. Tudo que Jesus conquistou com os seus méritos, a Virgem Maria conquistou por graça. O Senhor achou graça na sua profunda humildade. Um exemplo: Jesus, ele tem seus seguidores. A Santíssima Virgem tem seus seguidores. Jesus tem poder. A Santíssima Virgem tem poder. Só que o Senhor Jesus Cristo, por natureza e conquista. A Virgem Santíssima tem poder por graça. Graça que Deus deu. A Santíssima Virgem teve tudo aquilo que Jesus teve, que Deus tem. A Virgem Maria tem relativizado a pequenez que ela é. A pequenez que essa serva é. Então a Virgem Maria, como dizem os santos, tem a mesma vontade de Jesus. Tem os mesmos desejos de Jesus. Tem também os mesmos servos e os mesmos escravos de Jesus. É um ponto que nós precisamos entender isso. Agora, muitos têm raiva da Santíssima Virgem porque ela tem tanta graça, tanto poder, está na glória, tem as vontades de Jesus, os desejos de Jesus. Mas a Virgem Maria, ela não quis nada disso. Foi o próprio Deus que, por graça, derramou todos esses dons nela. Então, vocês que se inquietam, a Virgem Maria, ela só foi humilde. E sendo humilde, tudo foi permitido e derramado por Deus abundantemente na Santíssima Virgem Maria. Não precisa vocês, irmãos separados, vos inquietarem, porque Deus quis precisar da Santíssima Virgem. Ele que quis, Ele que a encheu de graças. Ele que a quis, guiando os seus exércitos, cuidando do seu povo. Um outro ponto é que falar de Nossa Senhora para nós também serve para vocês que nos assistem renovarem a sua consagração a Nossa Senhora. Então aproveite estes programas, essa nova sequência das virtudes, para tomar um novo fogo, um novo impulso para renovar a sua consagração a Jesus por Maria, pelo método de São Luís de Montfort. Então, Mara, nos fale mais, o que podemos dizer mais sobre essa humildade da Santíssima Virgem Maria? Você é um devoto de Nossa Senhora, então deixa eu fazer a pergunta para você. Você é humilde? Você conhece alguém fora a Santíssima Virgem que seja humilde? Às vezes a gente até diz assim, fulano é humilde, tudo bem. Então, por exemplo, se você chegasse para essa pessoa e dissesse assim,
César, que camisa bonita. Como é que essa pessoa responderia a esse elogio? Entende? Porque às vezes a pessoa até se considera humilde, né? Mas quando recebe um elogio, faz, não, que é isso, diga isso não. Que camisa bem costurada, não, tá com... Na verdade, meus irmãos, a gente tem que ter muito discernimento aonde vai a humildade, aonde entra a falsa humildade, que é uma falsa modéstia, tá certo? Satanás, ele é muito astuto. Se ele for te tentar no orgulho, na vanglória, na soberba, pode ser que ele não consiga. Então, qual é o caminho fácil que ele tem para entrar, para pegar a tua alma? Uma falsa humildade. Tá certo? Se você é tudo aquilo que estão lhe elogiando, se você se esforçou para fazer uma boa pregação, se você se estudou, se você fez isso, isso e isso, acolha, tá certo? E oferte tudo a Deus. Como a Santíssima Virgem mesmo diz o quê? O Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. As pessoas vão alegar, dizendo que a Virgem Maria não tem humildade. Por quê? Porque nesse mesmo Evangelho de Lucas, César, que você estava citando, ela vai dizer o quê? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. E tem pessoas que dizem assim, olha aí, olha aí. Parece, Mara, parece não. Com certeza a Santíssima Virgem ela estava muito consciente do seu papel. Sim. Do seu testemunho de vida, que o Todo-Poderoso fez dela maravilhas. Veja porque só. viu a pobreza dela, ela estava consciente. Uma das virtudes de Nossa Senhora é a humildade, sim, meu irmão, mas uma das virtudes da Virgem Maria é a fé, é a convicção. E ela era uma mulher convicta daquilo que Deus fez sobre a alma dela. Então, eu não peço que você simplesmente acolha o que nós estamos dizendo, o que a igreja está dizendo, mas eu peço que você reflita nesse Evangelho de Lucas. Você, se fosse um juiz, se você fosse julgar, você diria que a Virgem Maria não tinha humildade? Que a Virgem Maria tinha uma falsa humildade ou que a Virgem Maria era pessoa humilde? Porque verdadeiramente, meus irmãos, o humilde é aquele que reconhece os talentos que tem, mas sabe apontar para Deus. Então Nossa Senhora, ela sabia, por isso que ela acolhe o que Santa Isabel diz com muito carinho, e ela vai dizer, não é? Bendita é tu que crestes. Ou seja, que bom que você reconhece que eu sou tudo isso, mas que tudo isso eu devo a Deus. Gente, a falsa humildade é um risco muito grande que nós corremos. Por quê? Porque, na verdade, a falsa humildade é você ter orgulho de ser humilde. Então, quando você tem orgulho de ser humilde, aquilo não é humildade. Inverte o jogo, Inverte vira o a jogo. mesa. Ah, porque, voltando ao exemplo da camisa, não, porque foi uma promoção, porque foi isso ou aquilo, mas na verdade tudo isso foi recheado de vaidade e orgulho. Que bom que você está bonito hoje. Eu ia dizer, você quis me elogiar em público hoje, né? Mas que bom, o Senhor Todo-Poderoso fez maravilhas em meu favor, né? Então, mas esse entendimento, alguém pode estar se perguntando onde eles querem chegar nisso. Eu até me coloco já, a sintonia fina, perfeição cristã. Já estamos na sintonia, mas falta afinar, deixar no ponto certo de agradar a Deus. Então, meu irmão, não negue os talentos que Deus te dá, tá certo? Mas saiba apontar para Deus. Tudo que você é, tudo que você faz, todas as capacidades que você tem, é porque Deus te deu a graça de assim responder. Então, São Luís Maria Grião de Montfort, nesse tratado que você estava citando, César, também vai dizer algo bem interessante. Lógico, Deus é o Criador, Deus faz tudo, Deus ouve tudo, onisciente, onipotente, mas Ele quis precisar da Virgem Maria. Não foi ela que disse, ei Senhor, estou aqui. Mas é Ele que vai e quer necessitar dela. Você imagina a humildade também de Deus? Porque Deus não precisava de ninguém, mas Deus quis precisar da Virgem Maria para se encarnar, e Deus continua precisando da Virgem Maria, meu irmão, para te salvar. É a Virgem Maria, com toda a sua humildade, que vai cada vez mais te encaminhar. Então não foi, ele vai dizer bem, em relação a Deus, a Virgem Maria é um átomozinho. Átomo, a menor partícula de todas as partículas. Mas em relação à humanidade, como Nossa Senhora, que é esse átomo, pode nos levar, pode nos guiar cada vez mais para Deus. Então isso é uma coisa real, é uma coisa que acontece, tá certo? E temos que compreender, Deus foi quem quis realmente precisar dela. Agora é interessante, eu não sei se você já leu
não é? Santa Teresinha, os escritos de Santa Teresinha que são belíssimos. E ela vai pedir uma graça especial para as outras almas pequeninas, porque é assim que ela se reporta às pessoas humildes. Ela vai pedir a graça que as pessoas venham conhecer o que é a condescendência de Deus. Você sabe o que é isso? Explica pra gente. Olha só, a condescendência de Deus é você ter o entendimento que aquilo não é a tua vontade, mas por amor, por misericórdia a alguém você fazer. Por exemplo, César, vamos sair hoje à noite? Ah, eu tô cansada, eu tô isso, eu tenho que trabalhar. Mas aí você faz assim, por amor, eu vou levar a Mara para passear. Isso é condescendência, certo? É Deus tolerar, é Deus ter misericórdia, é um amor de Deus que transpassa. Que quebra coração. E quebra coração. Imagine se Deus não fosse condescendente com você, meu irmão. Será que no momento que você fosse confessar todas aquelas tuas mazelas ao Padre, o Padre te daria o perdão dos teus pecados? É porque Deus é condescendente. E essa graça da Santa Teresinha vai pedir para as almas pequeninas. E Santa Teresinha é a humilde criatura do Senhor, mas é nessa humildade de Deus que ela quer cada vez mais fazer com que o povo seja resgatado. Nós aprendemos muito com os santos, né? Santa Teresinha, ela diz: quer que eu ame minha pequenez e minha pobreza, que ame a pequenez. Santa Teresinha amava essa pequenez, essa humildade que a gente discute aqui. Mas falando dos santos, Teresinha, que foi citada, mas vamos falar também de São Maximiliano Maria Kolbe. Falamos já de Montfort, né? Agora, Santa Teresinha, São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe, lá nos seus escritos kolbianos, no parágrafo 334, mostra um diálogo dele com uma criança. E esse diálogo com essa criança, eu coloco você também que se possa se reportar como esse menino que conversava com São Maximiliano. Um menino ou uma menina, que você se coloque pequeno. Eu vou ler um pouco desse trecho para que possamos meditar. Então Maximiliano dizia: por que, menino? Menino, ama a Nossa Senhora. Ama como tua mãe. Ame com toda generosidade. Ela lhe aceitou como filho. Ela aceitou como filho na cruz. Ela aceitou como filho na Anunciação, quando recebe Jesus e você faz parte do corpo místico de Cristo. A Virgem Maria lhe fará, menino, menina. Nossa Senhora vai lhe fazer semelhante a si, semelhante a ela. Te tornará cada vez mais imaculado, mais sem mancha, mais sem pecado. Nossa Senhora vai lhe nutrir com o leite da sua graça. Nossa Senhora vai te conduzir de uma forma livre. Nossa Senhora vai lhe conduzir para Jesus, vai purificá-lo. Nossa Senhora vai purificá-la com seu amor. Não se desalentes. Olhe, mesmo que você tenha um pecado grave, menino, mesmo que você tenha um pecado grave, menina, mesmo que seja um pecado repetido, um ato de amor perfeito por Nossa Senhora purificará todo este sentimento. Torna-se coisa e propriedade. As pessoas não gostam daquela música quando diz: como coisa e propriedade vossa. Coisa sim, propriedade sim. Por quê? Para que Nossa Senhora lhe use, menino. Para que Nossa Senhora lhe use, menina, como coisa dela. Sem nenhuma limitação. Sem nenhuma obrigação. Nossa Senhora cuida muito bem de suas coisas, inclusive dos seus filhos. Ser coisa e propriedade dela é para que ela possa se servir livremente de ti, que ela possa dispor de você sem reservas, que ela possa te usar como um instrumento para aquilo que ela quiser. Nossa Senhora pode lhe usar como vassoura, pode lhe usar como pia, pode lhe usar como pá, pode lhe usar como bandeira, pode lhe usar como ela quiser. Nossa Senhora pode lhe usar como filho de Deus, como evangelizador. Mas que você seja uma coisa na mão de Nossa Senhora. Agora também, se essas pessoas que estão nos escutando e não forem humildes, devem estar bravos com você, viu? Tá de sua vassoura. Me chamar de coisa? Eu não sou coisa, eu sou filho, eu sou filha. Nós não conseguimos nem em espírito e em pensamento nos rebaixar humildemente para cantar como coisa e propriedade vossa. A gente diz como filho, como filha. Eu não sou coisa.
nós temos uma grande dificuldade de ser usados como coisas. Nós temos que ser respeitados. Pois é, mas a pequenez faz uma diferença na salvação de cada um. Ore, Nossa Senhora, meu filho, como dizia para a conversa do menino, menina, Nossa Senhora quer ser dona de ti. Ela quer ser dona sua, rainha absoluta. Afinal de contas, o servo vende seu trabalho, mas você não vai vender seu trabalho para Nossa Senhora porque ela é a sua senhora. Você não vai fazer as coisas dela por interesse, por dinheiro. Você fará por amor. Então, entregue o seu trabalho, entregue o seu serviço, entregue-se livremente, entregue a sua vontade. Menino, menina, entregue a sua vontade a Nossa Senhora. És filho dela? Sim, és filho, sim. És servo dela? És servo, sim. Mas também tu és escravo. Tu és escravo do amor. Escravo por amor da Santíssima Virgem Maria. E não importa a denominação colocada aqui, filho, servo, escravo, coisa, você tem o quê? Se fazer pequeno, se fazer pequena, numa palavra só, pertença a Nossa Senhora. Veja só que São Maximiliano, ele se cruza com Santa Teresinha. É que eu amo em minha pequenez e minha pobreza, como coisa e propriedade vossa. Amém. É um exercício. Mas, Mara, temos um santo brasileiro também que vive essa pequenez, essa humildade, essa escravidão, que é o São Frei Galvão. Então, São Frei Galvão, o que é que você pode nos dizer mais sobre a humildade de São Frei Galvão? Se nós formos pegar os santos, né, e nós estamos falando muito sobre os santos, porque nós estamos falando aqui daquilo que nós escrevemos a respeito dos santos no livro Consacre a Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos. Então, por isso que nós estamos nos detendo a colocar. Tem alguns santos que se colocam em relação à Virgem Maria como coisa, como, né, São Frei Galvão vai se colocar como escravo, porque ele via Nossa Senhora como mãe, sim, mas ele queria que ele fosse usado pela Virgem Maria. Meu amor, você tem o entendimento, a amplitude do que é ser movido pela Virgem Maria? Né? Às vezes as pessoas enchem de yoga, eu trabalho com fulano, com cicrano. Você tem ideia do que é servir a Mãe de Deus? Senhora e Rainha de todo o universo? É uma grandeza muito grande, mas para isso precisa de muita humildade. E nós podemos dizer assim, mas de onde era esse santo? Brasileiro. É o santo das pílulas. Lembra disso? Lembra aquele... Não sei se você... Em Guaratinguetá, do lado de Aparecida, lá em São Paulo. Normalmente as pessoas fazem a casadinha de tomam chegar... as pílulas de São Frei Galvão. Mas como é que essa história começou? Sabe como é que foi? Chegou um devoto, né, de Nossa Senhora, e o Frei era muito devoto de Nossa Senhora, também reclamando de uma dor, que estava com uma dor. E o que é que o Frei podia fazer por ele? E ele teve aquela inspiração. Ele escreveu num pedacinho de papel, eu vou dar o sentido da frase, eu não me recordo bem, mas era mais ou menos assim: Ó Imaculada Virgem que permanecestes virgem mesmo pós-parto, rogai por nós. E o que acontece? Esse homem toma essa pílula, transformou o papelzinho em pílula. Pequenininho, né? E ele conseguiu expelir os cálculos. Mandou engolir o papel da pílula. Engoliu o papel. E como ele viu que a Virgem Maria agiu ali pela fé daquele homem, então outros paroquianos chegou, Frei, tô com isso, tô com aquilo. E ele começou a fazer papel. Agora, não vai você querer fazer papelzinho em casa? Não, gente. Essas pílulas de São Frei Galvão são conhecidas, mas existe toda uma espiritualidade, tá certo? É só as monjas que preparam, existe todo um momento de oração, existe toda uma formação para que isso seja executado. Mas se você for lá, você vai encontrar chama-se a Casa da Luz, um local, o Mosteiro da Luz, é um local onde está algumas relíquias do São Frei Galvão. E dentro dessas relíquias tem uma carta, e uma carta de consagração. E consagração pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort, onde São Frei Galvão se colocava como pobre, como escravo. E o que ele vai dizer nessa carta? Não é? Ele vai dizer que vai doar para a Virgem Maria
todo o seu corpo, todas as suas potências, todas as suas vontades, todos os seus méritos, todas as suas indulgências, ele está entregando para a Virgem Maria, para que a Virgem Maria fizesse de todo aquele patrimônio dele o que ela quisesse, porque ele era apenas um escravo. E ele vai colocar também que quer dar Virgem Maria, mas quer receber também seu modelo de vida, seu exemplo, suas virtudes, e vai pedir para que a Virgem Maria venha sempre em socorro dele, que seja a Virgem Maria sempre o seu guia. E ele vai dizer: ajuda-me, porque eu sou seu filho, mas ajuda-me porque eu sou o seu escravo. Era sempre essa relação que ele tinha. E ele dizia muito à Virgem Maria: Mãe Santíssima, que eu morra, mas que eu não venha ofender ao teu filho. Já pensou que beleza? Meu irmão tem coragem de dizer isso? Que eu morra, mas eu não ofendo o teu filho, ó Virgem Santíssima. Era o que ele pedia. E ele foi tão explícito nessa entrega à Virgem Maria que ele escreveu de punho essa carta para que ninguém duvidasse que era ele que estava escrevendo. E ele dizia: eu estou no uso da razão. E ele ainda fez mais. Além de escrever com o próprio punho, ele assinou com o seu próprio sangue para dar testemunho da sua entrega e da sua dependência. E ele convidou todos os santos, São Francisco, né, Santa Águeda, São Domingos, todos os santos, para que fossem testemunho daquele momento que ele estava vivendo de entrega à Virgem Maria. Só faz isso, meu irmão, quem é humilde, porque quer que tudo que seja feito seja para a maior honra e glória de Deus. Pois é, então nós aprendemos muito com os santos. Não podemos negligenciar os santos. A história dos santos é o evangelho vivo. É o evangelho vivo que coloca aqui como exemplos, vamos chamar até de loucuras de amor, porque viver a humildade é uma loucura. É loucura essa vida dos cristãos. Um outro ponto importante, falando das virtudes da Santíssima Virgem Maria, como é que nós vamos conseguir enxergar essas virtudes, né? Mesmo quando nós temos muitas virtudes, muitos dons, como manifestar isso? Nós podemos manifestar essa humildade na modéstia, na forma de vestir. Quando você se coloca: eu tenho que ser o mais bonito do pedaço, eu tenho que ser a mais bela, 5 brincos nas orelhas, 13 colar no pescoço, batom, rouge, blanche, tudo. Eu tenho que ser a mais poderosa, cheia de pulseira, um anel em cada dedo, aqueles dedos cheios de pedra, parece a mulher do Império, né? Das pedras do Império, cheio de coisas nos dedos. Você quer ser a maior. A modéstia do vestir não mostra sua humildade. Um decote, partindo um decote aqui com as mamas expostas, saltitantes. É difícil mostrar humildade com tanto peito. A mesma coisa são as roupas íntimas, as roupas baixas. Como você pode mostrar a humildade com uma calça bem colada, marcando a roupa íntima? É muito difícil você mostrar a humildade se você não vive a modéstia na forma de vestir. A mesma coisa na forma de falar, a forma de se expressar, a forma de se apresentar. A humildade é a ausência de vaidade. Permitir que os outros sejam maiores que você. Comigo ninguém mexe. Comigo é tudo preto do branco. Comigo é tudo... Não, povo de Deus. Muitas vezes os outros vão ter que vencer para nós mostrarmos a nossa humildade. Ser humilde é ser menor que o outro. E como é difícil para nós sermos menor do que o outro quando somos líderes, coordenadores, profissionais, políticos. Parece que é muito difícil um rico ser humilde. Um rico entrar no reino dos céus é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha. Porque o rico tem que se desligar de muitas coisas para poder ser humilde. E você que está me ouvindo, mesmo que você não tenha muita riqueza, mas muitas vezes os seus cacarecos são suas riquezas. E eles muito impedem de ser, vamos dizer, uma pessoa humilde, uma pessoa de Deus. A simplicidade na maneira de se apresentar, na forma de se referir a si próprio. Você pode conhecer a sua força, conhecer o seu poder, conhecer a sua liderança, mas apesar disso, aparentar ser pequeno diante dos outros, respeitando o direito dos outros. Então,
devemos reprimir esses venenos que existem na nossa alma, que são os venenos do orgulho, que de uma hora para outra a gente diz, vai ver quem eu sou. Né? Diziam até que foram fazer um teste de bafômetro em alguém, aí o guarda chegou para fazer o teste do bafômetro, a pessoa disse, mas você precisa saber de quem eu sou filho. Aí o guarda chegou e disse, é um teste de bafômetro e não um exame de DNA. Porque muitas vezes a gente quer mostrar de quem a gente é filho, de quem a gente é parente, qual o nosso cargo, a nossa humildade cai por terra quando somos postos à prova. Então, Mara, João Paulo II falava que a oração era o segredo para vencer a humildade. O rosário, o texto, era o segredo da humildade. E aí, como se mostra isso para os nossos telespectadores? Eu achei bem interessante essa colocação que você está falando sobre a pobreza e a riqueza, porque às vezes as pessoas associam que o rosário, que o terço, é a oração das mulherzinhas, dos pobres, efeminados pobres, né? Pouco intelectualizados, para não chamar de burros. E, na verdade, humildade não tem nada a ver com condições econômicas, condições financeiras. Meu irmão, tem tantas pessoas pobres mesmo, financeiramente, de dinheiro, que são extremamente orgulhosas, que são extremamente arrogantes e não têm humildade. Então, uma coisa não quer dizer outra. E assim, um sentido muito importante. De fato, verdadeiramente, o Santo Rosário é uma oração muito simples. É uma oração muito fácil. E João Paulo II, ele vai escrever uma carta justamente, não é? O Rosário da Virgem Maria, alegando isso, mas dando um caráter de riqueza. Que o Santo Rosário é uma oração, apesar de simples, uma oração rica, tá certo? E que todos, independente da sua condição financeira, cultural, que vivam, devem buscar o Rosário. E nessa carta ele vai elencar alguns motivos. Ele vai dizer o seguinte, presta atenção, que hoje em dia as famílias estão vivendo em verdadeiras contendas, em verdadeiras divisões. Por quê? Porque na família está faltando convivência. Ele vai dizer que na família falta unidade, que na família falta conversa, diálogo, intimidade. Muitas vezes ocasionados por quê? Porque quando estão em casa, o pai está comendo num quarto, o filho está comendo na mesa, o outro está na frente da televisão, a família não se encontra mais. E ele vai colocar, né, e ele vai indagar que o centro da divisão das famílias, o motivo que as famílias não se encontram é porque elas estão contemplando. Mas não é contemplando o rosário, é contemplando as novelas. E o que é que as novelas vão apresentar, meu irmão? Briga, suicídio, crimes, drogas, sei lá. E as redes sociais de WhatsApp e Facebook. A gente termina às vezes muito mais torcendo para aquela mulher que está traindo o irmão por ela. Então, a balbúrdia, a vida hoje. Então, o que é que João Paulo II, esse santo tão profundo, vai dizer? Ele vai dizer que as famílias se reencontrarem. Essas famílias precisam rezar, essas famílias precisam voltar a contemplar as passagens da vida de Cristo, porque se a família estiver reunida numa sala para rezarem, meu irmão, quando duas ou mais pessoas se encontram, Deus habita. E João Paulo II vai apontar isso, da necessidade que as famílias têm de receber o Espírito Santo Paráclito do Senhor, aquele que vem santificar e aquele que vem consolar. João Paulo II vai exortar muito nessa carta também, não é? A contemplação. E ele vai elencar alguns pontos que foram escritos no Tratado da Verdadeira Devoção por São Luís Maria Grignion de Montfort. Houve um momento que João Paulo ficou com dúvida se o amor que ele tinha para a Virgem Maria faria com que ele perdesse o amor a Jesus. E ele vai escrever isso para as famílias monfortinas, não é assim mesmo? E ele vai dizer que se enganou, porque quanto mais ele agora amava a Virgem Maria, quanto mais ele contemplava a humildade da Virgem Maria, mais ele compreendia o papel que a Virgem Maria tinha em relação a Deus. Então é necessário, família, você rezar. E ele vai dizer isso nessa carta. É necessário rezar. Meu irmão, eu não sei se você é pai, se é mãe ou o que é, e muitas vezes você está dizendo, Mara, eu rezo pelos meus filhos. Mas que isso, meu irmão? João Paulo II vai dizer, famílias, pais, não basta rezar pelos seus filhos. Vocês têm que rezar com
os seus filhos, e isso vai fazer a diferença. Se sua família está reunida, se a sua família está se encontrando, eles vão ter sustentáculo para os desafios da vida. Busque viver e vivenciar cada vez mais esse rosário. Ele vai dizer também, se sua família contempla Cristo, nos momentos de adversidades que vocês estiverem passando, vocês vão saber como Cristo reagiu àquela situação, como a Virgem Maria reagiu à situação, e vocês vão reagir conforme eles reagiram. É uma belíssima carta. Pois é, então a alegria. Esse livro, Consagra-te, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, vocês encontram no nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br, na nossa casa de formação, na loja Sagrada Família, ali atrás da Catedral Metropolitana. Então, que todos, unidos na oração, sejamos humildes. Rezemos o texto e o rosário. Um beijo para todos. Consagra-te. Consagra-te.